Carlos, Eu? tudo bom? Tudo bom. Muito calor aqui no Rio. Tá calor? Aqui também esquentou hoje em São Paulo, mas e parou de chover, né? Tava chovendo hoje também aqui. Cheguei agora do trabalho quase suado aqui. Carlos, tá quietinho? Faz uma pergunta, Carlos. Tô quietinho hoje. Não, surgiu uma dúvida minha aqui, mas é em relação, dentro do mercado audiovisual, mas não é nada em relação ao roteiro, é sobre atuação, mas assim, eu deixo para um outro momento. Não sei se vai ser pertinente eu fazer essa pergunta agora para uma roteirista, entendeu? Deixar para um outro momento. Carlos, eu sou atriz também. É atriz também? Ah, tá. Então é isso. Eu sou ator também. Tenho registro de ator. E eu tive paralisia facial há algum tempo atrás, em 2015, que foi o que me fez, me desmotivou um pouco de seguir a carreira de ator. Entendeu? Então, inclusive, até na época que eu tive paralisia facial, eu interrompi uma apresentação de teatro, no caso, uma turnê, que eu estava em cartaz com uma peça, e eu tive que sair, sabe, de uma hora para outra por causa dessa paralisia que eu tive. E aí, o que me veio na mente agora é que a gente dificilmente vê... hoje em dia, eu acho que eu sou caracterizado como uma pessoa PCD, é uma pessoa com deficiência, né? E aí, tipo assim, em alguns locais, minha deficiência não é deficiência de mobilidade, né? Não é nada relacionado a braços e pernas, é uma deficiência estética. E aí o que me veio na mente agora é em relação a se existe espaço no mercado audiovisual para atores PCD. Porque o que a gente vê muito são pessoas perfeitas, sabe? Pessoas bonitas, tem que ser saudáveis. Se tiver que interpretar tipo um cadeirante, tem que ser, geralmente é uma pessoa saudável, não é um cadeirante de verdade, entendeu? Uma pessoa amputada geralmente tira digitalmente o membro da pessoa para interpretar a pessoa amputada. E aí eu mesmo me desacreditei, entendeu? Em relação ao mercado, porque assim, a gente sendo perfeito assim, sem nenhuma deficiência, já é difícil você encontrar uma vaga assim, você conseguir algo assim de importante dentro desse mercado, na área de atuação. E aí, na minha situação, eu tive a paralisia facial, uma deficiência no rosto, que é o nosso cartão de visita, entendeu? Eu mesmo falei assim, não, eu vou me colocar no meu lugar, eu vou me retirar. Entendeu? Então, Carlos, você sabe que o Joaquim Phoenix, que é aquele show, ele tem um lábio, quase praticamente um lábio leporino. Ele tem o cara que faz o Coringa, né, que fez esse... Veja o Joaquim Phoenix, ele tem um defeito na boca. Ele tem e ele usa, porque ele faz personagens, ele trabalha num outro registro. Eu acho que se você quer trabalhar no registro dos galãs, eu, por exemplo, no tempo que eu fazia muita coisa como atriz, eu sempre fui a engraçada, eu sempre fui... Então, assim, a beleza, a perfeição nunca fez parte do meu pacote e eu nem levava isso em conta, entendeu? Então, assim, eu ia fazer a esquisita, eu ia fazer a estranha, diferente, tal. Então, eu acho, de verdade, que, assim, obviamente, como você... Quando a gente passa por isso, né, eu tenho uma amiga também que teve um problema no rosto e ela é atriz e, obviamente, primeiro existe um impacto de você ter que lidar com o seu... olhar para você e ver você com o defeito, com aquilo que para o normal padrão é o defeito e bancar aquilo na frente de uma câmera, como faz o Joaquim Phoenix. Eu acho que é esse o grande desafio, porque na hora que você for para lá, se você fizer um personagem genial, ninguém vai ver ninguém vai olhar para isso, entendeu? De verdade, não é, isso não é um requisito para você trabalhar se for trabalhar em filmes Água com Açúcar, com aquelas pessoas tudo fake, que ninguém existe, que aliás isso não é nem mais... está fora de moda, viu, Carlos?
Hoje em dia, todo lugar que eu vou trabalhar, seja em publicidade, seja... As pessoas querem gente o mais de verdade e o que... Mais cara de gente possível. Cara de gente. O que era defeito antes, assim, passou a ser verdade da pessoa, né? Diversidade. Então... E outra coisa que eu ia falar, acrescentando, acho que perfeito o que você está falando, e outra coisa é o seguinte, se você acha que esse tema é relevante para trazer, escreva sobre o tema, né? Se a gente quer escrever sobre pessoas com alguma deficiência, sobre isso, sobre aquilo, se a gente acha que é um tema relevante, traz o tema à tona escrevendo. É a gente que traz os temas à tona, né? A gente vê, assim, uma mudança hoje, quando a gente pega um festival, qualquer coisa de teatro, de cinema, a gente vê quantas peças hoje falam das questões raciais, falam do LGBT, então isso foi o quê? Foram, né, movimentos foram crescendo e as pessoas foram levando isso, trazendo isso, né, nos roteiros, nas propostas. Então, assim, se você acha que tem um tema relevante, aborde esse tema também nos seus trabalhos, crie sobre isso. Isso é muito importante. Eu sigo uma mulher lá no TikTok que ela não tem um braço, tem um cotoco de braço só. E ela faz uma bagunça, um sarro, ela tira um sarro daquilo, ela e o marido dela, e com aquilo, que assim, cara, ela transformou aquilo na comunicação dela, entendeu? Assim, foi ir pra lá sem o braço e falar, e mostrar, e rir, brincar, e então acho que tem muito caminho aí. Eu acho que o mais difícil para mim é aceitar, entendeu? Aceitar a minha nova realidade, entendeu? Uma coisa que eu não estava acostumado, já tem 7 anos que eu tive essa paralisia, e até hoje eu tenho dificuldade de lidar com isso, entendeu? Então eu preciso primeiro trabalhar o meu psicológico para me aceitar, para depois dizer, olha, eu sou esse aqui, entendeu? Sim, porque eu tive dificuldade até na dicção, até no problema da fala, eu tive dificuldade nas expressões, tanto é que meu sorriso é mais de um lado do que de outro, entendeu? E eu comecei a me achar esquisito, sabe? Eu falava assim, nossa, que estranho. Eu comecei a ficar com vergonha mesmo, entendeu? E aí isso começou a me travar. E eu comecei a, tipo, que me esconder, igual aquele caramujo que se esconde diante do perigo, da tartaruga, entendeu? Então, assim, isso me intimidou um pouco, sabe? Por isso... Mas você tá aqui dividindo com a gente, já é um bom começo de aceitação. Pois exatamente. Carlos, eu vou te contar uma coisa. Eu estou olhando para você, não estou vendo nenhum empecilho. Acho que você tem realmente um pouco de paralisia. Aqui não estou vendo empecilho nenhum. Quando eu me olho aqui, você não tem ideia do quanto eu me vejo velho. A gente se vê numa desgraça, né? Falo, nossa, papada, nossa, eu tô com nossa, eu tô muito gorda, tô muito feia. E esse nariz, gente, não posso ir com esse nariz no canil. Repara os defeitos, né? A gente só vê, então não precisa ter paralisia. É dureza mesmo. Bom, Josualdo tá com a mão levantada, depois a Shelly. Carlos, o Josualdo tá com a mão levantada, não sei se ficou da outra vez ou se quer falar de novo. Mas depois do Carlos, se for, você fala, Josualdo. Pode falar, Carlos. Pode. Não, eu queria só te agradecer pela dica, pela sua ideia, porque assim, eu nunca tinha tocado nesse assunto em relação ao mercado de atuação. E ainda mais assim, a gente está falando sobre roteiro, né? Então, assim, veio na minha mente, eu acabei falando. E aí você trouxe a ideia de eu escrever a respeito do assunto que eu toquei. E assim, surgiu uma ideia nova, assim, sabe? Uma motivação nova. Porque isso é um assunto que eu nunca tinha falado com ninguém, nunca tinha ouvido ninguém falando sobre o ator PCD no mercado audiovisual. Entendeu? Então, assim, eu acho que é um assunto importante que merece atenção, porque muito pouca gente passa por isso. Tipo assim, passa não, é um assunto pouco mencionado. Muitos atores devem passar por essa situação também. Eu conheço uma pessoa que ela desistiu, eu conheci lá dentro da Globo mesmo, ela desistiu da carreira de atriz porque ela teve vitiligo, entendeu? Surgiram manchas brancas no rosto dela, e isso para ela foi um empecilho dela seguir na carreira de atriz, entendeu? Que era a paixão dela. Então, assim, a minha paixão, na verdade, assim, eu gosto muito de audiovisual em geral, assim, sabe? Tanto de roteiro, quanto de direção, edição, eu acho tudo muito interessante. Eu acho que, para mim, é um mundo, assim, muito, muito interessante mesmo. Mas eu acho que o que eu gosto mesmo de fazer é de atuar, entendeu? Eu gosto muito de atuação. Então, assim, isso, para mim, foi um empecilho, esse problema que eu tive. E aí, eu acho que você trouxe para mim uma ideia de tocar nesse assunto e de mostrar que isso existe, esse problema existe,
entendeu? Claro. Então, acho que foi uma ideia bacana, sabe? Eu acho que você me encorajou de começar a tocar nesse assunto, entendeu? Muito de começar bom. a tocar nesse assunto, porque outras pessoas podem se identificar também. Eu posso estar representando a situação de outras pessoas também que não tocam nesse assunto, que não falam nada, entendeu? Então, eu queria te agradecer. Muito bom, imagina. Estamos aqui trocando ideias. Muito bom, muito obrigado. Então é isso, gente. Então amanhã nos vemos para nossa aula de TV streaming.